Quantos estão prontos? Diga glória a Deus. Então, vai comigo, por favor, num texto muito conhecido, Êxodo capítulo 13. Não vou ler todo o contexto por causa do tempo, mas vamos ler algumas porções aqui e nós vamos ler Êxodo capítulo 13 na nova versão transformadora NVT. Êxodo 13, a partir do verso de número 17. Ok? Se está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim, Igreja de Jesus: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Diga comigo, voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Ok, Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz como uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, Êxodo capítulo 14. Verso de número 5. Vocês estão comigo? Diga amém. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então Faraó mandou preparar sua carruagem, convocou suas tropas, levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada um com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios perseguiram com todas as forças do exército de Faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hahirote, à beira do mar, à frente a Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios. Diga comigo, viram os egípcios. E aí a Bíblia diz, marchando contra eles em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso iria acontecer? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo. O que foi que Moisés disse? Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Verso 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara, estenda a mão sobre o mar, divida as águas, para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Diga comigo, esse é o meu Deus. Ok, então vamos começar a palavra dessa manhã. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é já uma conexão aqui sobre a questão das imagens. Então, uma coisa devemos ter clara em nossa mente, que todo o Antigo Testamento
é uma figura para as coisas que Deus iria revelar no Novo Testamento. Então, quando lemos passagens do Antigo Testamento, precisamos ter uma percepção que não é só uma mensagem para o povo daquela época, há uma mensagem para nós da Nova Aliança. Alguém pode dizer glória a Deus? E a primeira imagem que temos aqui é que a vida do povo em escravidão é uma mensagem ou uma imagem, uma representação da nossa vida como escravos do pecado. Escravos de quê? Ok, então, tendo esta imagem na mente de que a escravidão do povo do Egito representa a nossa escravidão ao pecado, o Egito é uma figura do mundo. Então, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, é uma imagem de Deus tirando a mim e a você de dentro do mundo. Alguém pode dizer aleluia? Ok? E como nós sabemos disso? Dentre muitas coisas que poderíamos falar, mas não é a minha mensagem hoje aqui, eu estou apenas fazendo as conexões. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz assim, Êxodo 12, 13. Há muitas referências que eu podia usar, mas vou usar só essa. A Bíblia diz, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa de vocês, onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, diga comigo, o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Alguém pode dizer aleluia? Ok, aqui é um símbolo de quê? Da redenção. Porque você está vendo o sangue, não é o sangue qualquer, é o sangue de um cordeiro, apontando para Jesus. Então, a escravidão aqui representa a escravidão do pecado. O Egito representa o mundo. Faraó representa o diabo. E Deus está levando o seu filho a ser imolado para que a morte passe por cima. É a Páscoa ao fechar a passagem. Você foi tirado da morte para a vida, do mundo para o amor de Cristo Jesus. Alguém pode dizer aleluia? Aqui começa a sua história. A nossa história. Amém? Éramos escravos do pecado. Tínhamos o diabo retendo esta legalidade em nossa vida. Por isso ele tinha domínio, a Bíblia diz. Antes vocês estavam debaixo do domínio dos príncipes do ar. Porque estávamos no pecado, ele tinha essa legalidade sobre nós. Mas graças ao sangue de Jesus, o nosso pecado foi perdoado para sempre. E ele pagou o preço e nos tirou, assim como Deus tirou o povo de dentro do Egito, com mão forte. Alguém pode dizer aleluia? Amém. Ok. Então, já nesse ponto aqui, nós já vemos uma conexão entre a história lá do Antigo Testamento, uma imagem do Antigo Testamento já apontando para algo da Nova Aliança. Está claro até aqui? Diga aleluia. Ok. Primeira lição que podemos tirar aqui desse texto que acabamos de ler está nos versos 17 e 18. Vai comigo lá. Verso 17 e o verso 18 do Êxodo 13. Você está comigo? Diga amém. Estão comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus, o próprio Deus, não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. A Bíblia diz, embora fosse o caminho mais curto. E o texto dá a explicação. Deus disse, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem para que lugar? Para o Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para o quê? Marchar para trás? Marchar para onde? Ok, então você já entendeu aqui que a primeira lição que tiramos do texto é que Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você retroceda. O texto diz que Deus levou o povo para um caminho até mais longo, mas era para impedir que o povo no caminho curto enfrentasse já de cara uma batalha
e tivesse a brilhante ideia de voltar de onde Deus tirou, aqui você aprende a lição. Não volte para o lugar que Deus tirou você. Aqui Deus está dizendo isso, não retroceda, não volte para o lugar que eu lhe tirei. O Egito representa o mundo, a escravidão representa a prisão do pecado, o Faraó representa o diabo, essa não é mais a nossa vida. Você crê nisso? Então diga comigo, voltar ao Egito é voltar para o mundo, para a vida velha. Quantos crentes a gente conhece que faz isso? Inúmeros. Mas como eu disse, eu não posso falar pelos que estão fora daqui. Eu preciso falar com os que estão aqui, estão dentro de uma igreja, dentro de uma casa do Senhor, e você tem a oportunidade de ouvir a palavra, uma palavra da antiga aliança. Desde a antiga aliança, Deus já estava dizendo, não é nada, nenhuma novidade do Novo Testamento. Já aqui, na antiga aliança, Deus está dizendo ao povo dele, não volte para o lugar que eu tirei você. Deus está dizendo hoje para nós que estamos em Cristo, o mundo não é nosso lugar. Eu e você não temos mais nada a ver com este mundo caído. Alguém pode dizer aleluia? Então você não deve nem pensar em voltar atrás. Nem pensar em voltar atrás. E quando eu falo voltar atrás, lembre-se, às vezes a pessoa pensa assim, que voltar para o mundo é necessariamente a pessoa larga de vez a igreja. Não. Às vezes a pessoa ainda não saiu da igreja. Quando eu falo da igreja, a estrutura, mas ela está voltando a práticas da vida velha. Está voltando a lugares que Deus tirou, está voltando a ambientes que Deus tirou, a amizades que Deus removeu, está voltando a relacionamentos que Deus disse não, está voltando a velhas práticas. É a vida velha. Alguém está entendendo isso ou não? Então diz comigo, o pai disse, diga comigo, o pai disse, não voltem ao Egito. Ok, vamos ver o que o filho diz no Novo Testamento. Vai lá comigo em Lucas 9:62. Lucas capítulo 9, 62, também ainda na NVT. Se vocês tiverem aí a referência. Ok. Aqui é o filho falando. Mas Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ok. Irmãos, no reino de Deus, você só comprou a passagem de ida. Amém? Uma vez eu estava ouvindo um testemunho, já tem alguns anos isso, eu era mais jovem do que eu sou hoje, graças a Deus. E eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que disse que foi conversar com um líder. E disse assim, Deus está me chamando para ir para as missões, tal. Aí ele disse, sim, e como é que você vai para essas missões? Ele disse, não, me deram uma oferta e eu consegui comprar a passagem e eu estou indo para esse lugar. Aí ele disse assim, mas eu estou percebendo pelo aqui que você só tem a passagem de ida e a da volta. Ele disse, não, mas pastor, Deus disse ide, não disse voltai. É uma benção essas ovelhinhas. Irmãos, a nossa vida em Cristo não permite retrocessos. Amém? Porque, irmãos, além do retrocesso ser um grande perigo, e Deus disse, basta esse povo enfrentar uma batalha aqui no meio do caminho, ainda que eles estão acabando de sair do Egito, e eles podem ter a brilhante ideia de voltar. Ok? Lembre-se, o retrocesso não é só um atraso. O retrocesso é um perigo, porque há pessoas que voltam atrás e nunca mais retornam. Eu não preciso contar para vocês histórias reais, de vocês já viram pessoas, às vezes, é uma coisa muito triste de dizer, mas nós já vimos esses testemunhos e às vezes imagens, de pessoas, às vezes, no chão, na rua, e às vezes um pai e uma mãe chorando ali por um filho, e dizendo, esse meu filho era da igreja, e agora está aqui, morto, na minha frente. E aquela pessoa não deu tempo dele retornar, porque ele achou que dava tempo de ser jovem. Só que, meu irmão,
Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Que idade está atrelado a sermos levados. Não tem nada a ver. A Bíblia diz que o homem não pode dar nada em troca da sua alma. A Bíblia diz, e se à meia-noite a sua alma for perdida? O que você dará em troca dela? É uma pergunta para a gente pensar. Então, como pastor, eu preciso nas minhas mensagens lembrar vocês que esta vida aqui, ela não é a eterna. Todo mundo quer viver muito. E, de certa forma, não tem nada errado com isso, porque Deus diz, a Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós a eternidade. Ninguém quer morrer. Ninguém fica assim. Eu lembro de uma música, eu já disse para vocês aqui que o meu estilo musical que eu gosto muito, desde a minha época que eu me converti, é o rock, graças a Jesus. E tem uma banda de rock cristão chamada Petra, que eu ouço desde a época dos meus 15 anos de idade, que é uma canção deles, que uma letra diz assim, numa das canções diz assim, é incrível como a gente não quer morrer, porque um simples corte no dedo, uma das primeiras coisas que você faz é colocar um band-aid. Mas isso é uma coisa boba, né? O tempo todo a gente faz coisas para nos preservar. Preservar a nossa vida, nos proteger. E não há nada de errado com isso. Só que esta vida aqui, ela não é a eterna. Por mais que você se cuide, e devemos nos cuidar, você deve cuidar da sua saúde, deve cuidar do seu corpo, amém? Mas você não vai viver para sempre aqui. Ok? Toda vez que você pensar em tomar uma escolha, fazer uma escolha, tomar uma decisão, você deve pensar na eternidade da sua alma. E devemos pensar que não existe uma outra chance depois que a gente parte daqui. Qualquer escolha, qualquer decisão é feita o quê? Agora. É onde eu acho que às vezes as pessoas brincam. Eu já contei isso aqui para vocês. Irmão, sério, eu não estava nem planejando falar essas coisas aqui. Mas eu preciso dizer algo. Uma das coisas que possivelmente deu um susto muito grande em Adão, foi que Adão acreditou que talvez depois que a ficha caiu, ele ia cair morto no chão. Fisicamente. E ele não morreu. Ele não morreu, ele não caiu duro. Ele não caiu duro. É isso que a gente pensa. A gente pensa que está tudo bem porque estamos ainda respirando. Mas às vezes estamos mortos espiritualmente. Porque estamos retornando ao lugar que Deus nos tirou. Estamos retornando ao mundo. Retornando à vida velha. Retornando ao pecado. Então hoje a mensagem desta manhã começa dizendo: Deus não quer que você retroceda. Alguém pode dizer aleluia? Não é o desejo de Deus. Não é o desejo de Deus. Ele preservou o povo dele lá atrás e pela fé está nos preservando esta manhã também com essa mensagem, para que nenhum de nós tenha a brilhante ideia de voltar ao mundo. O mundo não tem mais nada a ver conosco, para a glória de Jesus. Alguém pode dizer amém? Ok. E eu aproveito e dou uma mensagem para você que está recebendo essa mensagem, quem sabe daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa. Essa mensagem chegou para você, Jesus está te chamando você para retornar para Ele. A sua alma é preciosa para o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus está lhe dando a oportunidade de retornar à casa de Deus, à igreja do Senhor. Retorne aos caminhos do Senhor para a glória de Jesus. Amém? Se essa é essa palavra, diga amém. Ok, vamos para o segundo ponto. A Bíblia diz, vamos lá comigo novamente ao texto que estamos lendo. Vai comigo novamente em Êxodo 13, só que agora no verso 21 e no verso 22. Você está comigo? Diga amém. Estamos ainda na NVT. Ok, a Bíblia diz assim, Êxodo 13, 21 diz, o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Isso aqui não é por acaso. Caminhassem de dia e de noite. Ok. Verso 22. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok. Então, aqui nós temos a segunda lição que o Senhor está nos trazendo a partir desse texto. O primeiro é Deus não quer que você retroceda. O segundo é Deus não quer que você erre o caminho. Vou repetir. Deus não quer que você erre o caminho. E aqui nós temos uma outra figura. Olha como é perfeita. A antiga aliança, o Antigo Testamento apontando para as verdades do Novo Testamento. O Egito representa o quê? Quero ver a igreja toda. O Egito representa o quê? Ok. O tempo de escravidão representa o quê? O pecado. Ok. E como Deus tira o povo do Egito? A partir de quê? Do sangue. Da redenção. Não é a última coisa que acontece? Sim ou não? Não é a última coisa? A última coisa vem praga, praga, praga. A última coisa é a morte. E Deus livra o povo da morte por meio do... Ok. Aí o povo sai do Egito. Aqui é a redenção. Representa o quê? Quero ouvir vocês, igreja. Representa o quê, igreja? Meu Deus. Representa o quê, igreja? Redenção. Amém. Ok. Se é o povo da época de escola, fica com medo de responder errado. Se é os traumas da época de colégio. Não vai responder errado não, meu irmão. Você vai responder certo. Ok, vamos lá. Aqui representa a redenção. Então, sai do Egito, que é o mundo, e começa a caminhada. E olha o que a Bíblia diz. Que quando o povo sai do Egito, Deus diz, eu não quero que o povo volte. Então, farei até o caminho um pouco mais longo, mas eu não quero que o povo volte ao Egito. E quando o povo começa a caminhar, Deus vai na frente, guiando o povo. Diga comigo, guiando o povo. E aqui é a figura de quê? Do Espírito Santo. Não é assim que começa a nossa vida cristã? A nossa vida cristã começa, após recebermos a redenção do sangue de Jesus, a nossa vida começa com o Espírito Santo. Alguém pode dizer aleluia? Ok, vai comigo em João, capítulo 16, verso 13, na NVI, Nova Versão Internacional. Ok? A Bíblia diz, olha que lindo. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, olha a expressão, se nem a mesma de lá. Ele usa o quê? A toda o quê? Toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Alguém pode dizer aleluia? Então aqui é a figura do Espírito Santo. Ele é quem nos guia. Diga comigo, o Espírito Santo é quem me guia. Me guia a quê? A toda a verdade. Agora mesmo ele está aí com você. Amém? Por isso que a Bíblia diz, olha o texto diz, a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A Bíblia diz, iam adiante. Uma de dia e uma de noite, para que o povo continuasse caminhando. Não importava se era de dia ou de noite, o povo continuava o quê? Porque não é desejo de Deus que você o quê? Retroceda. Então de dia e de noite o povo continuava o quê? Caminhando. Mas não estavam caminhando perdidos. Eles estavam caminhando sendo o quê? Guiados. Mas olha como o texto deixa claro. O texto não só diz que eles estavam sendo guiados de dia e de noite, mas a Bíblia diz, não havia um momento sequer que a nuvem se afastava. O Espírito Santo está aí agora mesmo com você, e ele está guiando você, guiando a toda a verdade, guiando a sua vida para a presença de Deus, guiando a sua vida para a vontade de Deus, guiando a sua vida para Cristo, guiando a sua vida para a verdade da palavra. E ele não te abandona um momento sequer, de dia e de noite ele está com você. Eu acho engraçado esses crentes que pensam assim, que tem algum momento da vida deles que Deus se afasta e o capiroto se aproxima. E eles acham assim que de repente parece que vê uma nuvem negra e encobre a vida deles e que de repente eles estão sendo influenciados por Satanás. Não. A Bíblia diz que o Senhor estava com eles o tempo todo. O que acontece com alguns crentes é que eles é que saem da presença de Deus. Não é Deus que se afasta deles.
A Bíblia diz, o Espírito da verdade que guiará você a toda a verdade. Diga comigo, o Espírito da verdade que guia a toda a verdade. Então, irmãos, novamente, não acredite nessa idiotice que cada um tem uma verdade, ou que há múltiplas verdades no mundo. Isso não existe. Cada um pode ter a escola de pensamento que quiser, abraçar a filosofia que quiser, mas não significa que cada um tem sua própria verdade. A única verdade que existe é Deus e a sua palavra. Qualquer outra coisa fora disso é mentira. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A verdade é Deus e a sua palavra. Cada um aqui não pode ter uma verdade. Imagine se cada um chegasse na igreja e dissesse assim, ah não, vamos pregar. Gente, quem é que acredita que o azul é a verdade? Aí um texto da igreja disse, então, hoje eu vou pregar que azul é a verdade. Agora outra parte da igreja, quem acredita que o verde é a verdade? Eu digo, ah, então hoje eu vou pregar para vocês aqui do meio. Quem acredita que o roxo é a verdade? É o de cá, pronto, hoje eu vou pregar para vocês, imagine. Mas é o que o mundo está querendo hoje, né? Não existe verdade absoluta. A verdade é relativa. Tá bom. Aí você pergunta para a pessoa que diz isso, aí você diz assim, você tem certeza disso? Tem, pronto, você já tem uma verdade absoluta. Você acredita numa verdade, que toda verdade é relativa. É uma idiotice. É o cão correndo atrás da própria cauda, hein? É como eu falo, é bom conversar com pessoas inteligentes que elas derrubam as coisas rapidinho. Você pergunta a pessoa dessa e diz a ela que ela acredita em verdade relativa. Irmãos, nossa vida está segura porque nós temos uma âncora para a nossa alma. E a âncora da nossa alma é a palavra de Deus, é a verdade da palavra. Alguém pode dizer glória a Jesus? Ok. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita mesmo na palavra de Deus? Então vamos para uma outra verdade bíblica que você já ouviu, mas precisa ser reforçada, precisa ser repetida. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 16, na nova versão transformadora. Vai lá comigo. Deus não quer que você erre o caminho. Então a Bíblia diz, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Diga comigo, toda a verdade. Ok. Olha a expressão do Novo Testamento sendo a mesma expressão lá da Antiga Aliança. A Bíblia diz, porque todos que são guiados, olha a palavra guiar lá novamente. Não é a palavra forçar, o Espírito Santo não vai forçar você. Tem gente que faz isso. Espírito Santo, se o Senhor quer mesmo que eu vá para esse lugar, então force a barra comigo. Me empurre para lá. Até a ideia de empurrar você é a ideia de alguém que está nas suas costas. O Espírito Santo não dá empurrãozinho. O Espírito Santo se parece mais com essa analogia aqui com um guia turístico. Ele vai na sua frente apontando os monumentos, apontando as coisas históricas e dizendo, aqui eu posso te ensinar isso, nesse monumento aqui eu te ensino isso, nesse monumento aqui eu te ensino isso. Ele vai apontando para você, porque ele é um guia. Por que ele pode guiar você? Porque para todo lugar que ele vai levar você, ele já esteve. Você não consegue guiar alguém para um lugar que você nunca foi. Por isso que o Espírito Santo pode nos guiar para o céu. Porque ele veio de lá. Amém? Ok. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é qualquer espírito, é o espírito de quem? Ok, você tem o espírito capiroto na sua vida? Você tem o espírito de quem? Ok. O Espírito de Deus. Ah, ok. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os que são o quê? Pronto, isso é uma verdade. Isso aqui é uma verdade absoluta. Se o Espírito de Deus habita em você e você está sendo guiado por Ele, então esse é sinal inequívoco que você é um filho, uma filha de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Irmão, eu gosto dos legos que Deus traz a essa igreja. As conexões. Você ama isso? De que uma mensagem conecta com outra e as coisas vão fazer sentido na sua cabeça, sim ou não? Eu já preguei aqui na igreja, e você deve lembrar, que eu disse que o contrário do escravo era o filho. Ou você é escravo, ou você é filho.
É o que a Bíblia está dizendo aqui. Que depois que o povo, nessa imagem, sai do Egito, ele deixou de ser o quê? E agora é guiado. Guiado como o quê? Como filho. Você agora é filho e filha de Deus. Percebe que você não tem mais nada a ver com o mundo? Porque você só tinha algo a ver com o mundo porque você era escravo. Agora que você é livre e filho, você tem tudo a ver com Deus. Não tem mais nada a ver com o mundo. Um filho tem características do seu pai. E seu pai não é o diabo. O seu pai não é o diabo. Alguém pode dizer glória a Jesus? Diga comigo, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Quando você é guiado comigo, de dia e de noite. Para quê? Para você ser direcionado todo o tempo. Esse de dia e de noite significa o quê? Permanente. Jesus não disse, o Espírito de... Eu vou enviar um outro Consolador. Ele não só estará com vocês, ele estará em vocês. E ele vai guiar vocês. Quantos aqui estão sendo guiados pelo Espírito? Ok. Então, para a gente frisar aqui a ideia. O povo conhecia o Egito. Mas o povo não conhecia a terra que Deus ia entregar para eles. Vocês entendem isso que eu quero dizer ou não? Está claro isso ou não? Passaram anos e anos dentro do Egito. O Egito era conhecido. Tanto que é uma tendência nossa querer abraçar aquilo que é comum, corriqueiro para a gente. Aquilo que nós já estamos habituados, é a nossa zona de conforto. É comum para a gente fazer os mesmos percursos. Às vezes eu estou dirigindo, a pastora diz, por que você está vindo por aqui? Eu digo, é para quebrar o ciclo de repetição. De fazer as coisas iguais, para que o meu cérebro crie novas conexões neurais. Aí me obriga a fazer outras coisas. Percebam. Quando o povo saiu do Egito, era só um bando de gente. Quem deu cara de um povo, deu um caráter a eles, uma identidade, foi essa pessoa que veio na frente deles. Faz sentido ou não? Se não é assim, um bando de gente, cada um no meio do deserto, querendo ir para um lado e para o outro, cada um achando um lugar melhor para ir. Irmãos, nós estamos juntos aqui, não é por uma placa de igreja, não é por uma denominação, não é por uma religião, nós estamos juntos aqui porque acreditamos na mesma coisa. O que criou a unidade desta igreja é crermos na mesma coisa. É por isso que passamos domingo após domingo, semana após semana, quarta após quarta, ouvindo as mesmas mensagens. Para crermos, termos o mesmo crer. A mesma fé, a Bíblia diz, um só pastor, um só batismo, uma só fé. Porque tudo que é poderoso... Alguém pode dizer aleluia? Então, deixa eu te dizer mais uma vez. Você não é mais escravo, você agora é um filho e uma filha de Deus. E o Espírito de Deus está guiando sua vida. Deixe Ele ser Senhor na sua vida. Aí significa, quando você recebe Ele como Senhor, significa, o senhorio dele é isso. Deixe Ele presidir sua vida. Deixe Ele conduzir sua vida. Quantos aqui tem o Espírito como Senhor, diga aleluia. Ok. Então, lembrando, o Espírito nunca vai forçar você. O Espírito não empurra você, o Espírito guia. Às vezes vem aquela convicção dentro da gente, sim ou não? Aquela voz interior. Às vezes vem aquela paz no Espírito. Sim, a Bíblia diz sobre essa paz que guarda o nosso coração. Às vezes você está querendo ir por um caminho, por um lugar e você não está sentindo o quê? É quando você percebe que você pensa na outra alternativa e diz, não, e se eu fosse por aqui? E de repente você começa a imaginar aqui, de repente a paz vai entrando no seu coração, você vai percebendo o direcionar dele. Alguém pode dizer aleluia? Deixa eu te dizer isso aqui que é importante, está vindo ao meu espírito. Nunca acredite em pregadores, pastores, arcanjos, vice-deuses, o que for, apóstolo, o nome que você quiser dar, bispo, que disser para você que o Espírito Santo às vezes vai levar você a realizar coisas da vontade dele, mas que são coisas que não estão na palavra. Isso não é bíblico.
Deus jamais vai contra a sua própria palavra. Ele é Deus e Ele tem poder para fazer qualquer coisa fora das Escrituras, sim. Poder para isso Ele tem. Mas a Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Deus jamais quebra a própria palavra dEle. Todo o guiar do Espírito na sua vida sempre vai combinar com o que está ali. Às vezes você não está nem sabendo o que está ali. Mas uma hora você lê e descobre aquela direção que Deus me deu, está aqui na palavra. Alguém pode dizer amém? Então diga assim comigo. Deus não quer que eu retroceda. Diga comigo, Deus não quer que eu erre o caminho. Para você não errar o caminho, Ele colocou dentro de você um guia. Colocou o quê? Ok. Um guia. Ele que vai dizendo, vamos por aqui. Vamos. Outra coisa, eu vou pregando e parece que vai abrindo imagens. Eu já brinquei com vocês sobre isso, que às vezes aí tem aqueles memes na internet que a pessoa aqui está pensando em uma coisa, aí vai abrindo aquelas telinhas assim, né? Aquelas, mas normalmente é tela de erro, né, que vai aparecendo. Irmãos, eu estou pregando assim, as imagens vão abrindo na minha mente. Assim. Quando você tem um guia, olha quantas vantagens. Em primeiro lugar, como eu disse, o guia precisa saber do caminho. Ele já deve ter estado lá primeiro. Ele precisa saber. E o Espírito Santo é óbvio, ele sabe tudo, ele é Deus. Agora, olha que coisa tremenda. Quando você tem um guia, não só permite a mim e a você andarmos todo o tempo sendo direcionados por ele, para não errarmos o caminho, ele vai apontando para a gente o caminho. Mas, irmãos, você já parou para pensar que se você tiver um guia na sua vida, ele não só está apontando para onde você deve ir, mas ele também pode sinalizar percalços na sua vida. Coisas que poderiam atrasar você. Então diga assim comigo, o Espírito Santo não só me ajuda a ver o caminho, mas também a ver os embaraços. Porque Ele quer que você acerte. Amém? Ele quer que você o quê? Ele quer que você acerte. Glória a Deus. Deus está falando com você, diga aleluia. Bote aqui o verso 15 antes da gente continuar para o próximo ponto. A gente precisa receber essa palavra no nosso espírito. Ainda que a gente já ouviu 1 milhão de vezes. Ok, isso aqui é uma verdade absoluta. A Bíblia diz, olha como é perfeito. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo. De novo o quê? Mas sim o Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito de quem? Que os adotou como seus próprios o quê? Ou você é um escravo ou você é o quê? E tudo tem a ver com o Espírito que você recebe. Se você recebe o Espírito de medo, então você é um escravo. Se você recebe o Espírito de Deus, então você agora é filho. Alguém pode dizer aleluia? Ok. E agora como nós o chamamos? Abba, Pai. Alguém pode dizer aleluia? Entende como nós saímos da religião? Você não chama a Deus, ó excelso Senhor. Deus magnífico. Tem gente que fala tão bonito que Deus diz assim, eu vou abrir o dicionário, porque esse menino fala bonito pra caramba. Não. Olha como Jesus orava. Ele diz assim, Pai, graças te dou porque me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Jesus chamava Deus de Pai. Não enfeite, meu pai diz uma frase legal. Não enfeite o pavão. O pavão já enfeitado, já viu a cauda do pavão? Não enfeite o pavão, para que você quer buscar? Irmãos, Deus não fica impressionado com sua oratória. Vá a Deus como seu Pai. E a Bíblia diz assim, um texto que eu gosto. Em Mateus 7 diz, peça e lhe será dado. Porque você está falando com o seu O filho não tem obrigação de prover para o pai. Mas se você é pai ou mãe, você sabe disso. Você é obrigado a prover. Ao pai, sim, tem a obrigação de prover. Ao filho, não o contrário. E o pai está provendo todas as coisas para as nossas vidas. 2025 não vai faltar nada para você. Pastor, por que você está dizendo isso? É como se fosse uma frase assim solta no meio do culto. Não é uma frase solta, não vai faltar nada para você. E para mim, porque estamos sendo o quê?
Ok, daqui a pouco a gente chega lá. Daqui a pouco a gente chega lá onde Deus quer nos guiar. Alguém pode dizer amém? Ok. Ponto final aqui da mensagem. Mas ele é mais longo, por isso eu reservei mais tempo. Então, primeira lição que aprendemos, Deus não quer que você o quê? Retroceda. Você tem mais alguma coisa a ver com o mundo? Você quer voltar a ser escravo? Ok. Segunda lição que nós tiramos do texto, Deus não quer o quê? Que você erre o caminho. Para ter certeza que eu e você não vamos errar o caminho, o que é que Deus nos deu? Um guia. Quem é esse guia? O Espírito Santo. Ele não só aponta o caminho, ele também sinaliza os percalços, os obstáculos, as dificuldades. Sim ou não? Vai me apontando. Ok. Êxodo capítulo 14, verso 15. Põe aqui para mim, por favor. Eu passei a semana toda com essa frase no meu espírito. Eu sabia que Deus queria alguma coisa com ela. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Alguém pode dizer aleluia? Diga ao povo que o quê? Bota aqui o verso 16 também. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Meu Deus, quem pode dizer aleluia? Ok, então, Deus não quer que você retroceda. Deus não quer que você erre o caminho. E Deus não quer que você pare. Alguém pode dizer aleluia? Deus não quer que você o quê? Deus não quer que você pare. Deixa eu te mostrar algo aqui no texto. Êxodo 14, 13, na NVT. Põe aqui para mim 14, 13, por favor. Olha que coisa tremenda. Já li esse texto inúmeras vezes, mas sempre tem alguma lição. Olha isso aqui. Moisés, porém, disse, não tenha o quê? O que torna você escravo medroso é o espírito de quê? Ok. Não tenham medo. Apenas permaneça o quê? Firme. Porque o segredo da vida cristã é vejam como o Senhor, olha a palavra, resgatará. Uau! Você sabe que resgate e redenção é a mesma ideia. Neste dia, olha a promessa, vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Alguém está ouvindo isso ou não? Lembre-se, eu não vou nem dizer lembre-se, eu quero que você veja para você não achar que eu estou viajando nisso aqui. Ok. Vai comigo em Êxodo 14, 10. Eu ia tentar puxar da sua memória, mas eu quero lhe mostrar no texto para ele fazer a conexão. Ok. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram o quê? Eu quero ver a igreja. Levantaram o quê? E viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, por isso que Deus diz, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Certo? Está claro isso ou não? Você conecta uma coisa com a outra? Ok. Percebam que na nossa mente, parece que o povo estava clamando a Deus, porque se depararam com o mar vermelho na frente deles. Porque o mar vermelho está na frente. Lembre-se, o mar vermelho fazia parte desse novo trajeto que Deus traçou. Porque o trajeto normal seria passar por um mais curto que não passava pelo mar vermelho. O caminho para dar a volta no deserto passava então pelo mar vermelho. Era mais longo, mas Deus disse, é esse o caminho que vai impedir do povo voltar ao Egito. Está claro isso até aqui? Ok. Irmãos, o povo estava em pânico, é o que o texto diz, com medo, em pânico, eles paralisaram, porque é isso que o medo faz, o medo paralisa, sim ou não? O povo estava em pânico, o povo paralisou, não foi com o mar vermelho diante deles, foi com o faraó em suas costas. Então aqui tem uma lição.
Não pare a sua caminhada cristã por coisas do seu passado. O problema do povo não é o que estava diante dele, é o que eles tinham deixado para trás. Eles iam parar a marcha por causa não de um problema na frente deles, mas um problema que vinha nas costas deles. Eles estavam dispostos a parar. Conecte essa mensagem com a anterior. O apóstolo diz: não, eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não alcancei. Mas uma única coisa, porque tudo que é poderoso é um só. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo. Por isso Deus disse: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que não tem nada a ver com mais aqui atrás. É o que está à sua frente. Não é minha mensagem hoje aqui. Mas quando você lê todo o texto, você vê que Deus tinha um plano. Deus tinha um quê? Um plano. Se você ler o texto com calma, você vai ver que Deus foi tão estrategista que Deus pôs uma isca. Quando Deus fez o povo fazer aquela volta, Deus disse: Faraó vai pensar que vocês estão perdidos, porque esse não é o caminho melhor. E eles vão atacar vocês. E é nessa hora que eu apareço. Diga comigo, esse é meu Deus. Ele tem sempre um plano. Irmãos, Deus tem sempre um plano. E sabe o que é melhor? Ele diz que é o plano dele. Eu que sei que planos tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro desejável. Sabe que lugar? Em sua própria terra. Deus não quer que você more de aluguel. E eu não estou falando isso no sentido físico da coisa. Mas significa que Deus tem uma terra para você, onde você não sente que não é seu lugar. O lugar que Deus tem para você é o lugar que você sabe: eu estou no lugar certo, porque faz parte do propósito. Você precisa estar no lugar que você sente: este é o meu lugar. E eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Alguém pode dizer aleluia? Por isso que eu disse: Deus não quer que você more de aluguel. E é por isso que Jesus foi para uma tumba alugada. Porque ele não ia ficar lá. Não era o lugar que Deus tinha para ele. Ele não ia ficar no sepulcro, porque ele precisava de um sepulcro dele. O sepulcro era de quem? José de Arimateia. Não era dele. Ele não ia ficar lá. Tem lugares que Deus não quer que você esteja mais. Mas quando você descobre o propósito, Deus lhe mostra o lugar que Ele quer que você esteja. O lugar que é a sua terra, o lugar da sua bênção, o lugar da sua prosperidade, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu propósito, o lugar em que você vai ser frutífero. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Deus está falando com você, diga aleluia. Então diga comigo: meu Deus tem um plano. Ele nunca pega de surpresa. Ele nunca é surpreendido. Ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que você pode confiar no guiar dele. E você já pensou você ser guiado por alguém que está vendo metros e metros para frente, quilômetros e quilômetros para frente, dias e dias para frente, anos e anos para frente? Você está confiando nessa pessoa? Por melhor que você seja, irmãos, eu estudei muitas coisas ao longo da minha vida para me ajudar na liderança. Fiz cursos. E uma das coisas que eu sempre aprendi, muitos cursos que eu fiz, era sobre essa ideia de você estabelecer metas, tempos para frente. Estabelecer metas para 5 anos, para 10 anos. Mas depois que eu comecei a me debruçar sobre a ciência, sobre o cérebro humano, sobre a mente humana, eu descobri que isso não é uma verdade absoluta. A maioria de nós, a grande maioria, apenas um percentual muito pequeno da população mundial, consegue ter uma visão acima de 3 anos. As pessoas se perdem quando elas fazem metas muito longas.
O ideal é fazer metas mais próximas do seu tempo presente. Então escute, se nós não conseguimos ver com tantos anos para frente, e mesmo assim somos orgulhosos o suficiente para dizer, eu sou dono do meu nariz, deixa eu guiar minha vida. Você acha que isso, ao invés de ser inteligência, não é burrice não, gente? Porque isso eu quero passar para vocês. A nossa fé aqui é uma fé inteligente. Não é uma fé burra. Eu não confio em Deus porque eu sou burro. Eu confio em Deus porque eu sou inteligente. É mais inteligente confiar em Deus. Eu estou confiando num ser que vê anos para frente. Para mim, ainda algumas coisas são nebulosas e escuras. A Bíblia diz que com ele mora a luz, ele está vendo tudo. Ele vê para frente e ele está sempre certo. Então Deus sabia o que ia acontecer. E Deus disse, eu não quero que vocês olhem para trás. O problema não está aqui atrás. Eu quero que vocês avancem. Porque a vida de vocês não é determinada com o que ficou para trás. A vida de vocês é determinada pelo que está diante de vocês. Você não deve focar sua vida naquilo que você já viveu, mas naquilo que Deus quer que você viva. E viver aquilo que Deus deseja para você, focar sua vida nas promessas de Deus. Sabe o que deveríamos fazer hoje? Orar pelas promessas. E não ficar o tempo todo orando pelas nossas dores. Oh, coitado de mim, sei lá, que não tive uma mãe. Oh, coitado de mim, que alguém me largou. Oh, coitado de mim, que tal. E a gente vive o tempo todo só das mazelas, só das mazelas. Quando deveríamos dizer, não, deixa eu pensar agora, quem eu sou? Eu não sou mais escravo, eu sou um filho de Deus, eu sou a filha de Deus, eu estou sendo guiado por Deus. Quais são as palavras dele para a minha vida? Quais são as promessas dele para a minha vida? Se eu não posso ainda alterar todas as circunstâncias da minha vida, eu posso pelo menos profetizar, eu posso pelo menos declarar, e chegará um dia que eu vou viver aquilo que eu estou falando hoje. Eu vou pisar na terra que eu estou cantando hoje. Meu Deus! Eu sei que todos nós aqui ainda não podemos mudar tudo que está em volta de nós. E acho que é de propósito. Nós não suportaríamos mudanças rápidas em todas as áreas da nossa vida. Ia faltar em nós maturidade para lidarmos com isso. São essas dificuldades que vamos atravessando, que vão nos esticando. É como um chiclete. Já pegou o chiclete e foi esticando o chiclete? Ele ficou maior do que quando você comprou? Deus está elastecendo você, esticando você, está tornando você maior para o que Ele tem para a sua vida. E Ele não tem nada de ruim para você. Ele disse, meus pensamentos são de paz e não de mal. Vamos aplicar aqui o texto? Deus não estava tirando o povo da escravidão para dizer, vocês vão deixar de ser escravos de Faraó e vão ser meus escravos aqui no deserto. Não, não, não. Eu estou tirando vocês de serem escravos do Faraó para serem meus filhos no meio do deserto. E no meio do deserto, mesmo sendo um lugar ruim, geograficamente falando, vai ser o melhor lugar da vida de vocês. Porque eu vou estar com vocês. A graça da nossa vida não é onde estamos, é com quem estamos. Alguém pode dizer glória a Deus? E eu amo estar aqui com vocês hoje na casa do Senhor e na presença dEle. É o melhor lugar que podemos estar. A Bíblia diz, é melhor um dia na sua casa do que 1000 anos em outro lugar, do que 1000 dias em outro lugar. É muito melhor estar aqui, na presença de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, eu quero crer que hoje o Espírito Santo está nos guiando a um lugar muito maior, muito mais amplo do que a nossa vida. Porque Deus está dizendo, não pare. O que é que Deus está dizendo? Você está recebendo essa palavra? Diga aleluia. Então diga assim comigo, o povo não ia parar por causa do Mar Vermelho, mas por causa do Faraó em suas costas. Então a mesma coisa, muitos crentes estão parando, estão estagnando a sua vida, não por causa do que está à frente deles, mas por coisas que Satanás fica lançando de coisas do passado, coisas de lá de trás. Porque o diabo é um acusador. Diga assim comigo, não pare. Diga comigo, não pare. Ok. Quero mostrar para vocês um texto bíblico tremendo. Põe aqui para mim, por favor. E aqui eu vou aproveitar e fazer outra conexão. Deus está lhe abençoando essa manhã, diga amém. 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Se você tiver essa versão, bote para mim, por favor, na Nova Bíblia Viva.
A Nova Bíblia Viva. Se tiver ela, por favor. Ok. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Estão me acompanhando? Diga amém. Ok. A Bíblia diz assim... ok. Estou olhando para ver se está igual a minha versão. Está igual. Ok. A Bíblia diz... Nunca devemos esquecer, amados irmãos. Ele está falando com a gente? Sim ou não? Tem crente aqui hoje, essa manhã? Nunca devemos esquecer, amados irmãos, aquilo que aconteceu ao nosso povo em que lugar? No deserto. Há muito tempo. Deus os guiou. Aleluia. Deus os guiou, enviando uma nuvem de quê? Que se movia à frente deles. Assim ele os levou em segurança. Através de quê? Através do mar. Isso poderia ser chamado seu batismo. Batizados tanto no mar como na nuvem, como seguidores de Moisés, representando sua submissão a ele como seu líder. Alguém pode dizer aleluia? Ok, então escute. O Egito é o mundo. A vida de escravidão é a prisão do pecado. O farol representa o diabo. O sacrifício do cordeiro na Páscoa representa Jesus. E a Páscoa, a retirada do povo do Egito, é a redenção em Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Então, quando nós saímos do mundo e entramos nessa nova caminhada agora da redenção, a primeira pessoa que vem à nossa vida habitar em nós, os que são redimidos, os que foram resgatados, recebem nele, dentro deles, o Espírito de Deus. E esse Espírito os guia. E é esse Espírito que confirma que você é filho e que você é guiado. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Deus estava guiando o povo. Agora, olha o que a Bíblia diz. O povo estava querendo parar, ficar paralisado, com pânico por causa do farol nas suas costas. Deus disse ao povo: por que estão clamando? Diga ao povo de Israel que marche. Não pare, continue andando. Ok. Para onde o povo estava andando? Para o mar. Estava andando para onde? Para o mar. Para dentro do mar. Sim ou não? Porque só tinha um mar diante deles. Estavam andando para dentro do mar. Agora, o apóstolo diz que entrar no mar e entrar na nuvem representava para eles a figura de um batismo. O que acontece depois que você recebe a redenção e nasce de novo? Qual é o seu primeiro desejo como crente de obedecer a Deus? É você ser o quê? Você ser o quê? Eu quero ver a igreja ser batizado. Então significa que aqui nós vemos o povo de Israel dando um passo a mais no seu relacionamento com Deus. O povo de Israel, depois de atravessar o Mar Vermelho, nunca mais seria o mesmo povo. Porque figuradamente eles estão sendo batizados. É isso que o apóstolo diz. Alguém está entendendo isso? Diga amém. Alguém pode dizer glória a Deus? Alguém pode dizer aleluia? Ok, então diga assim para a pessoa que está ao seu lado: dê o próximo passo na sua união com Cristo. Ok, o que significa isso, irmãos? Que quando a Bíblia diz não pare, não fique estagnado a sua vida cristã. Pastor, por exemplo, eu já aceitei Jesus. Ok, você já aceitou Jesus e foi batizado? Ainda não fui batizado, então você dá o próximo passo. Aceitei Jesus, foi batizado. Foi batizado, já recebeu o Espírito Santo? Não, então eu aceitei Jesus, fui batizado, então eu vou receber o Espírito Santo. Amém? Vou dar o próximo passo, recebi o Espírito Santo, então eu vou viver os dons, eu vou viver o serviço. Eu sempre vou dando o próximo passo com Cristo. Eu não posso estagnar minha vida cristã. Eu não posso olhar 5, 10 anos para frente e a minha vida cristã está no mesmo lugar. Eu não estou crescendo em Cristo. Eu não estou dando o próximo passo. O povo saiu do Egito, deixou de ser escravo, mas deu o próximo passo. Eles entraram na nuvem, entraram no mar. E o apóstolo diz, é uma figura de um batismo. E o que é o batismo? Vamos lá. Romanos 6, de 3 a 4. Vai lá comigo. Romanos 6, de 3 a 4. Bote na NVT, por favor, por gentileza. Vocês estão me acompanhando, diga aleluia. Deus está falando com você, diga glória a Deus.
Vocês estão percebendo que a Bíblia toda faz sentido, sim ou não? Ok? Olha o que o apóstolo diz. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo Jesus, ok, nós somos unidos, porque tudo que é poderoso é o que, igreja? Eu quero ouvir todos vocês. Tudo que é poderoso é o quê? Então, eu e vocês, nós não somos mais um bando. Nós não somos uma multidão andando no deserto. Nós somos um em Cristo. Somos um com Ele. Vocês entendem que o batismo representa? Não é mais um bando correndo pelo deserto. Um aglomerado de gente. Irmão, a igreja não é um aglomerado de gente. A igreja é um corpo, o corpo de Cristo. É a noiva. Ok? Ou acaso se esquecer de quando fomos unidos a Cristo Jesus? Fomos unidos em que momento? Nós somos o quê? Nos unimos a Ele em sua o quê? Por isso que o batismo é por imersão. Porque você pega aquele ser humaninho e enterra ele. Põe ele dentro do sepulcro. Ele morre para o mundo. Ele é sepultado com Cristo. Sua vida velha é sepultada com Cristo. Ele morre figuradamente na cruz com Cristo. E quando ele levanta na ressurreição. Ele levanta uma nova pessoa. A pessoa que... É por isso que você não pode ficar olhando para trás. Porque quando você olha para trás, você está olhando para uma pessoa que não existe mais. Essa pessoa que você está tentando ressuscitar, ela já morreu. Amém? Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. E Deus está dizendo hoje para você, meu filho, minha filha, não pare. Dê o próximo passo com Cristo. Como eu disse, se você acabou de aceitar Jesus, se batize. Se você já foi batizado, vá receber o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo, viva os dons. Viva os dons, viva o serviço, vai continue. Até a volta de Cristo. Continue crescendo em Cristo, porque você está unido com Ele para sempre. Alguém pode dizer aleluia? Verso 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Ok? Você está recebendo essa palavra até aqui? Ok, já estou finalizando. Deus está falando com você hoje, diga aleluia. O Egito representa o quê? O mundo. Deus nos tirou do mundo, sim ou não? Nos tirou das mãos do diabo, o faraó. Ok. Fez isso através da redenção, do sangue de Cristo. Fomos retirados. Começamos a andar com Ele. E Ele nos deu o Espírito para nos guiar. E esse Espírito confirma que somos filhos de Deus. E somos guiados por Ele. O povo passou pelo batismo. Sim ou não? O problema não era o que estava atrás dele. Eles queriam parar porque estava atrás dele. Não. Sua vida não é para trás, sua vida é para frente. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eles foram batizados. Faz sentido para você ou não? Então escute. Depois deles serem batizados, para onde Deus queria levar esse povo? Ok. Uma boa aluna gritou aqui. Toda a classe copie. Deus queria nos levar para onde aqui? Eu não estou ouvindo o fundão não, o povo lá de trás. Ok. Agora sabe o que as pessoas erram? Elas acreditam que a terra prometida é o céu. Mas não pode ser o céu. Porque ele disse, quando vocês entrarem na terra prometida, ela é de vocês. Mas vocês vão ter que expulsar os heveus, os jebuseus, os heveus, sim ou não? Vocês vão ter luta. Não tem luta no céu. A terra prometida não é o céu. A terra prometida é a nossa nova vida em Cristo. Tudo que ela possui. Uma terra que emana leite. Eu tenho lutas? Sim, porque eu estou aqui. Sim ou não? Você vai ter que expulsar os heveus, os jebuseus, sim ou não? Às vezes você vai ter que expulsar aquela sua vizinha fofoqueira. Que vai querendo tomar parte da sua vida. Essa semana eu vi uma coisa maravilhosa. Devia acontecer com todo fofoqueiro. E ainda vou pregar sobre fofoca. Eu vou pregar sobre fofoca. Porque às vezes nós, os crentes, não ajoelhamos mais diante dos santos, que já ajoelhávamos antes.
Às vezes a gente não dá mais pulinho na ondinha do mar, né? Não joga mais flor para a ondinha trazer de volta. A gente não faz mais isso, na maioria das vezes. Eu espero. Né? Se você ainda está jogando flor no mar, cuidado, viu? Agora, deixa eu te dizer, nós os crentes às vezes não fazemos isso, nós os gospel. Mas às vezes ele gosta de falar mal da vida dos outros. Porque quem fala dos outros nunca fala bem, fala mal. Agora escute, essa semana eu vi uma imagem que eu gostei. Aqueles bairros que a casa é virada direto para a rua, né? Não tem espaçamento nenhum, aquelas casinhas tudo assim, o passeio, a pista e as casas todas assim, uma do lado da outra. Aí o cara, de casa, o quê? Aí a vizinha do lado aqui, abriu o portão, botou a cabeça do lado de fora. Aí disse, que foi, moço? Ela disse, essa casa aqui é sua? Ela disse, não, então volte para dentro. Que lindo, Jesus, que Deus use mais pessoas assim. Está precisando de mais seres humanos assim na terra. Gostou? Eu também, fiquei feliz da vida. E chegou a me dar alegria. Quase que nesse dia eu já recebo a pregação para eu fazer na igreja. Ok. Irmãos, uma coisa eu posso lhe adiantar. A fofoca é a antítese do evangelho. Porque o evangelho é boas notícias. A fofoca é más notícias. Quando você ouve fofoca, você está indo contra o evangelho. E eu fico perplexo, no mundo de hoje, crente segue uma página chamada O Fuxico Gospel. É como você celebrar a gula. Viva a gula. Deus condena a gula. Você não pode celebrá-la. Aí a Bíblia diz que Deus é contra a fofoca e você segue um site que junta. Não sei se você sabe, a palavra gospel significa God spell, palavra de Deus. Como é que você consegue juntar as duas coisas? É igual juntar a noiva e a prostituta. Não junta. Como é que você junta a palavra de Deus com fofoca? A fofoca é uma antítese do evangelho. Evangelho é você trazer o quê? Porque quando alguém chega para você, menina, vou te contar uma. O que foi? O problema da fofoca é que existe gente para dar ouvido à fofoca. Mas não é minha mensagem hoje, vamos continuar. Mas Deus já deu aí uma pincelada aí de que essa não é a nossa nova vida em Cristo. Na nossa nova vida em Cristo, a nossa linguagem é de boas notícias. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Glória a Deus. 3 coisas para você receber hoje aqui da sua nova vida em Cristo. Você quer receber? Diga amém. Então diga assim comigo. A terra prometida é a nova vida em Cristo. Ok. Primeira bênção para você. Êxodo 13, 21. É que para ganhar tempo eu vou lendo os textos e vai anotando. Êxodo 13, 21 diz assim. O Senhor ia adiante deles durante o dia, guiava-os com a coluna de nuvem e durante a noite fornecia a luz com a coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 13, 21. Primeira bênção que você recebe em sua nova vida em Cristo, receba e confesse. Não vai faltar direção. É a nuvem que vai diante de você. A nuvem que vai diante de você representa isso. Este ano de 2025 não vai faltar a direção de Deus na sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Essa é a sua nova vida em Cristo. Você não vai ficar confundido, não vai ficar no escuro, não vai ficar perdido, não vai ficar sem saber o que fazer, você vai saber o que fazer. Porque Deus vai direcionar você. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Outro texto, Êxodo 14, 19 a 20. Diz assim: então anjo de Deus, meu Senhor, que ia diante do acampamento de Israel. Eu não estou vendo capeta aqui não, meu irmão. O capeta estava vindo lá atrás, bem longe. Jesus disse, aí veio o capiroto, ele não tem nada a ver comigo. Não foi o que Jesus disse? Sim ou não? Aí vem um príncipe deste mundo, o diabo, ele não tem nada a ver comigo. Se ele não tem nada a ver com Jesus, por que ele vai ter a ver comigo? Alguém vai dizer aleluia? E se você é crente, pare de dizer o nome de Laela. Ô Jesus, Bahia, agora dizer o nome de Laela, mas vamos lá. Ok, Êxodo 14, 19 a 20. Então o anjo de Deus que ia diante do acampamento de Israel
se posicionou atrás do povo. Meu Deus! A coluna de nuvem também mudou de lugar, foi para a retaguarda e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem escura trouxe trevas para os egípcios, mas luz para os israelitas. Com isso, os dois grupos não se aproximaram durante toda a noite. A coluna na frente, direção. A coluna de nuvem na retaguarda. Não vai faltar proteção para você. Alguém pode dizer aleluia? Percebam, Deus fez separação, ó. Amém? Então, você não tem nada a ver com o diabo, não. Deus fez o quê? Separação. O diabo para lá, ó. Meu povo para cá e Deus aqui no meio. A Bíblia diz que a coluna que estava lá na frente veio para trás. Acompanhou o anjo e criou uma coluna. E olha que a Bíblia diz, a coluna fornecia trevas para o Egito e luz para Israel. Isso chama-se distinção. Deus não faz acepção, Deus faz distinção. Quem já ouviu essa mensagem lembra disso. Ok. Alguém pode dizer aleluia? Terceiro, Êxodo 16, de 13 a 15, na NVT. Vai lá comigo. Êxodo 16. Perceba que estamos na sequência 13 e 14. Eu estou agora no Êxodo 16. Estamos acompanhando a sequência aqui do texto. Êxodo 16, 13 a 15. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. A Bíblia diz, ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos, como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros, o que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse, este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. João 6, 31 a 32. João 6, 31 a 32. Vocês estão comigo? Diga amém. Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhe deu a comer do pão do céu. Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que deu pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Alguém pode dizer aleluia? Então escute. É uma figura aqui, é uma imagem que você vai criar. Ok, pense numa nuvem. Nuvem é vapor d'água, sim ou não? Ok, então você tem a nuvem aqui. Então, nessa representação, nessa imagem, a nuvem adiante, direção. A nuvem nas costas, proteção. E a nuvem que desce e rega a terra e traz o maná, é provisão. Não vai faltar direção, não vai faltar proteção e não vai faltar provisão de Deus para a sua vida. Por isso eu disse que 2025 não vai faltar nada para você, não vai faltar nada para você, que Deus vai te guiar. Vai te guiar o que? Para essa nova vida em Cristo, que não falta direção, não falta proteção e não falta provisão de Deus. Tudo que você precisa, Deus vai trazer para você. Alguém pode dizer aleluia? Isso não é mensagem motivacional, é mensagem bíblica da fé. Estamos crendo no que a palavra está dizendo. Se eles na antiga aliança foram providos, imagine eu e você que estamos na nova. Se eles que vinham uma glória que passava, imagine eu e você que estamos numa glória que não é passageira. Amém? A Bíblia diz que o ministério da condenação foi glorioso. Imagine o ministério da justificação. Você foi declarado justo. Então, diante de Deus, você é tão justo quanto Jesus. E se ele não negou nada ao filho dele, ele não vai negar nada a você. Porque agora você também é filho. É filha de Deus. Alguém pode dizer aleluia? Então, para a gente fechar. Qual é a palavra final de Deus? Mais uma vez, para essa manhã. Diga ao meu povo que marche. O que significa? Para a gente fechar. Cria imagem. Quando Deus diz, diga ao povo que marche. Cria imagem. O povo tinha ficado em pânico e estacionou ali. Sim ou não? Então o povo se sentou. Então quando Deus disse, diga ao povo que marche, o povo precisou se levantar e caminhar para dentro do mar. Sim ou não? É o que Deus está dizendo. Percebam. Você tem que receber isso no seu espírito. Quando Deus está dizendo essa manhã para você,
Por que você está clamando a mim? Diga ao meu povo que marcha, ele está dizendo, levante-se desse estado de prostração. Levante-se dessa atitude de derrota. Porque isso significa se levantar. Se levantar é se posicionar. Saia dessa atitude de derrota, de ficar estagnado nesse lugar, e ande. Quando você andar, você entrou em ação. Alguém pode dizer aleluia? Porque existem coisas que você não deve mais orar. Há coisas que você deve agir. Por isso eu disse, porque o povo está clamando. Eu já disse, eu quero que vocês marchem. Não precisa orar mais. Eu quero que vocês o quê? Então, levante-se desse estado de prostração, essa atitude de derrota, de ai de mim, coitado de mim, se coloque de pé, e agora o quê? Ande. Levante, não foi o que ele disse o paralítico? Levante e ande. Deus está nos dizendo hoje que esta igreja se levante e ande. Alguém pode dizer?